Vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas categorias com relação à relação de trabalho e relação de emprego. Então fica atento. Quando nós falamos aqui em trabalhador autônomo, nós já sabemos que ele não é empregado porque ele não vai estar presente a subordinação. Vamos aqui, deixa eu só mudar a caneta. Nós temos quais são os requisitos para configurar a figura do empregado. Tem que ter subordinação, habitualidade ou também não eventual, onerosidade, tem que ser pessoa física e tem que haver a pessoalidade. Você pode também colocar como subordinação, não eventualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Esses são os requisitos para configurar o trabalhador empregado. Aqui é empregado. No caso do profissional autônomo, se eu não tenho a subordinação, se nós não temos aqui no profissional autônomo a subordinação, se falta a subordinação, nós temos aqui o profissional autônomo. Falta o quê? Subordinação. Aquele que não é todo dia, não tem habitualidade, se ele não tem habitualidade, ele é eventual, nós temos então que não há relação de emprego. Nós temos a figura do eventual. Voluntário. O voluntário, nós não vamos ter o quê? A onerosidade. Então, aqui do eventual não tem habitualidade, eventual. Nós temos que o voluntário não tem onerosidade. E a gente pode buscar lá na Lei 9.608, que trata do trabalhador voluntário. Vejamos aqui. De acordo com o artigo 1º, considera-se serviço voluntário, para fins desta lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física, a entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada, de fins não lucrativos que tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência pessoal. E olha o que diz o parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Por isso, é uma relação de trabalho, mas não é empregado. Na questão do voluntário, vai faltar a onerosidade. Nós temos aqui que falta a onerosidade. Vejamos, colocar a canetinha aqui. Então, nós temos voluntário, falta a onerosidade. O eventual, falta a habitualidade. O autônomo, falta a subordinação. Agora, detalhe, o avulso também não é empregado. O que acontece na situação do avulso? Nós teríamos aqui o trabalhador avulso, que ele vai prestar serviço para uma terceirizada. Aqui nós temos uma tomadora de serviço. Tomadora de serviços. E aqui nós vamos ter ou um órgão gestor de mão de obra ou um sindicato. Esse trabalhador avulso, ele não tem vínculo de emprego com o órgão gestor de mão de obra nem com o sindicato e ele não tem vínculo de emprego com o tomador de serviço. No caso que nós temos aqui, a mão de obra dele vai ser intermediada, a mão de obra vai ser intermediada pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato. Esse avulso pode ser tanto portuário, trabalhar nos portos, na ajuda de descarregamento de navios, ou não portuários. Essas são as características do trabalhador avulso. Agora, ele não é empregado, guarde isso, ele não é empregado, mas ele vai ter os direitos previstos no artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 34, diz que vai ter igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Igualdade de direitos. Todos os direitos aos empregados com vínculo empregatício, o avulso que não é empregado terá também direito. Só uma observação aqui, aproveitar que nós estamos no parágrafo único para tratar do empregado doméstico, regido pela Lei Complementar 150.
nós temos aqui um inciso que sempre... O que é ideal você fazer? Pegar a sua Constituição Federal, pegar na sua CLT, onde você estiver a Constituição, e pegar aqui, ó, são assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos direitos previstos nos incisos. Você vai pegar os incisos e vai fazer um círculo. Por exemplo, aqui o 33 aplica-se ao doméstico. Aí você vem e faz um círculo no 33, porque na hora da prova pode te ajudar. Você já sabe que tendo um círculo é aplicado ao empregado doméstico. Agora olha atenção aqui, ó, do 19 pula para o 21º. Vamos ver o que diz o 20, só para você associar. 20, então não aplica ao doméstico. Isso aqui não aplica ao doméstico. Proteção do mercado do trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Isso aqui não se aplica ao empregado doméstico. E lembrando que o empregado doméstico, ele é regido pela Lei Complementar 150 e nós temos aqui ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua. Ora, o trabalhador urbano, o empregado urbano, vamos colocar aqui o empregado urbano, ele tem subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Ou também temos subordinação, não eventualidade, que é a mesma coisa de habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. O doméstico, olha aqui, é atividade contínua, que é diferente de ser habitual. Se você tem um garçom que trabalha todo sábado para você, existe a habitualidade e ele é empregado, regido pela CLT. Mas se você tem um empregado que trabalha na sua residência, arrumando, fazendo limpeza da sua casa, uma vez todo sábado, toda quinta-feira, ele não é empregado. E por que não é empregado? Porque o artigo 1º fala que ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoa de finalidade não lucrativa, pessoa família, no âmbito residencial dessa, por mais de 2 dias por semana. Tem que ser, então, pelo menos 3 dias por semana. A característica que está, nós temos um empregado doméstico, nós temos a subordinação aqui presente, nós temos a onerosidade aqui presente, nós temos aqui, deixa eu mudar aqui a caneta aqui para ficar fácil, ó, subordinação, nós temos presente no doméstico, subordinação, olha aqui, ó. Nós temos onerosidade no doméstico. Nós temos pessoalidade no doméstico. E de finalidade não lucrativa, a pessoa. Agora, não fala em habitualidade, porque é continuidade. Então, eu tenho subordinação, continuidade, subordinação, continuidade, onerosidade e pessoa física, pessoalidade, né? Pessoalidade. De finalidade, nós temos aqui mais ainda para o doméstico. Atividade não lucrativa, o patrão ali não pode ter atividade lucrativa. Exemplo, se você trabalha em uma residência e o patrão faz doce para vender e você ajuda a fazer doce como empregado doméstico, você deixa de ser empregado doméstico e passa a ser empregado regido pela CLT e não pela lei complementar. Se você também trabalha em uma residência, mas o patrão mexe com salão de cabeleireiro e você ajuda também a fazer penteado, fazer unha dos clientes, você deixou de ser empregado doméstico e passou a ser empregado regido pela CLT. Então, cadastrando aqui para ficar mais fácil. Aliás, desenhando para ficar mais fácil. Empregado doméstico. Então, nós temos empregado doméstico. Tem subordinação? Tem. Mais onerosidade? Tem. Mais pessoalidade? Tem. E tem o quê? Continuidade, diferente do artigo 2º e 3º da CLT. Aliás, do artigo 3º da CLT. Temos ainda aqui mais finalidade não lucrativa. A pessoa, então, vai ter que trabalhar na residência. Então, vai trabalhar na residência para a pessoa ou para a família. Âmbito residencial dessas. Lembrando que no âmbito residencial não significa que estará trabalhando só aqui dentro. Por exemplo, se você tem um motorista e esse motorista leva seus filhos, só para levar seus filhos no âmbito residencial, ele é doméstico. Se você tem uma cuidadora tomando conta de alguém da sua casa, é doméstico, porque não se aplica ali a CLT de forma completa. Existem alguns tópicos que vão ser aplicados os artigos da CLT, mas a lei mesmo vai mencionar isso para vocês. Então,
Então nós temos aqui a característica do empregado doméstico, ele aqui já se enquadra na relação de emprego, nós temos o empregado, nós temos aqui o doméstico aqui, que é a lei complementar 150. Falamos então do trabalhador voluntário, do avulso, do estagiário. Estagiário também não é empregado e nós temos uma lei própria, a Lei 11.788. Lei 11.788. Vejamos aqui essa lei. Deixa eu buscar essa lei aqui. Nós temos a Lei 11.788 falando, deixa eu buscar aqui o artigo lá em cima, que eu já fiz as anotações. Aqui o artigo 1º traz o que é o estágio, né? A definição de estágio nós temos aqui no artigo 1º, é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Então nós temos o estágio, tanto nível superior, profissional, ensino médio, educação especial, ensino fundamental. Agora, olha o que diz o artigo 2º. O estágio ele poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinar as grades curriculares. No curso de Direito, existe um estágio obrigatório. Então, nós temos aqui, estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Nós temos aqui o artigo 3º. Fala que o estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1º quanto do parágrafo 2º, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, mas para que não haja vínculo empregatício, tem que observar esses requisitos, que é matrícula e frequência, né, no curso, celebração de termo de compromisso e compatibilidade entre as atividades desenvolvidas. Nós temos também a obrigatoriedade de um seguro que deve ser feito pelo órgão. Nós temos aqui as partes, são 3 partes que vão participar: o concedente, do estagiário, né? E a instituição de ensino. Então eu tenho ali, vamos supor que você vai fazer um estágio em um escritório de advocacia. Você vai ter o advogado, você vai ter a instituição de ensino e você assinando esse termo de compromisso. A violação de qualquer desses requisitos faz com que haja vínculo de emprego entre as partes. Então nós falamos também aqui já, falamos do autônomo, do eventual, do voluntário, do avulso, do estagiário, falamos do empregado doméstico. Para a gente finalizar com chave de ouro, vamos falar um pouquinho sobre o trabalhador rural. Vamos lá na lei que fala sobre o empregado rural. A lei que vai tratar é a Lei 5889 de 1973. Nós temos aqui 5889 de 1973 e, pulou aqui, vamos lá, voltando. E é empregado rural, é empregado toda pessoa física. Então temos aqui pessoa física, tem em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviço de natureza não eventual. Então nós temos aqui a habitualidade. A empregado rural sob dependência deste, quando se fala dependência é a subordinação, desse mediante salário, onerosidade. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Podemos colocar também subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. São os requisitos para o trabalhador, para o empregado rural. E quem é o empregado rural? Para efeito desta lei, a pessoa física ou jurídica, então pode ser tanto pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Muita atenção, então, que os requisitos que vocês estão vendo, nós temos tanto a característica do trabalhador urbano com a do trabalhador rural, que é a não eventualidade ou habitualidade. Já o empregado doméstico, nós temos continuidade. Necessita pelo menos 3 vezes por semana. Bom, isso aí é o que nós tínhamos para falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para a gente tratar aqui. Vamos lá. Falamos aqui do estagiário, da relação de emprego,
do empregado em si. Bom, é isso mesmo que nós tínhamos para falar. Importante. O que é importante agora? Você vai pegar essas leis, faz uma leitura rápida dessa lei, conheça o que é os direitos do estagiário, conheça o que é o trabalhador avulso ali, os artigos relacionados ao trabalhador avulso, o voluntário também, para conhecer o voluntário, o doméstico, lei complementar 150, sempre cai na prova da OAB, na primeira e na segunda fase, isso é fatal, mas com isso você vai tomando aí, vai formando um conhecimento maior para fixar esses assuntos para sua prova. Até o próximo assunto e bons estudos por aí!